Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje é mais uma aula de direito constitucional sobre o tema estrutura e elementos da Constituição. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de vidas a estudar para concursos públicos totalmente grátis e motiva-me a continuar o projeto Juntos Vamos Vencer. Vem comigo e juntos vamos vencer, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Direito constitucional, a estrutura da Constituição de 1988 e elementos da Constituição. A estrutura da Constituição Federal de 1988 é formada pelo preâmbulo, pela parte dogmática, que é o corpo, e pelos atos das disposições constitucionais transitórias, que é os famosos ADCT. A estrutura da Constituição de 1988, preâmbulo, a parte dogmática que vai do artigo 1º e ao 250, chegou aí a nossa Constituição, não acabou, ainda tem 97 artigos, que é os famosos ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias. O preâmbulo, nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Nobres guerreiros e nobres guerreiras, esse é o nosso preâmbulo da nossa Constituição Federal de 1988. Despenca em prova. Resumo do preâmbulo da Constituição Federal de 1988. 1. Não se situa no âmbito do direito constitucional. 2. Não tem força normativa. 3. Não é norma de observância obrigatória pelos estados, Distrito Federal e municípios. 4. Não serve de parâmetro para a declaração da inconstitucionalidade da lei. O 5. Não constitui limitação à atuação do poder constituinte derivado ao modificar o texto constitucional. Sem embargos dessas conclusões, a doutrina pátria costuma reconhecer ao preâmbulo da Constituição Federal a função de diretriz interpretativa do texto constitucional por auxiliar na identificação dos princípios e valores primordiais que orientaram o Constituinte originário na sua elaboração. Aqui a nossa fonte, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Tanto o preâmbulo como esse resumo despenca em prova, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Nas provas costuma dizer, o preâmbulo tem força normativa. Errado, porque o preâmbulo não tem força normativa. É assim que cai em prova. A estrutura da Constituição Federal de 1988, como cai em prova, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Ano 2016, Banca CESP, o cargo Procurador do Estado. Julgue o item seguinte relativos à aplicabilidade de normas constitucionais e à interação destas com outras fontes do direito. Embora o preâmbulo da Constituição Federal não tenha força normativa, podem os estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando os seus termos naquilo que for cabível. E aí, certo ou errado? Com certeza está certo, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Como cai em prova, ano 2015, Banca CESP agora é o cargo para advogado. Julgue o item subsequente relativo ao sistema tributário nacional, ao Conselho Nacional de Justiça, a interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais ao poder constituinte originário e aos direitos individuais.
No entendimento do STF, o preâmbulo da Constituição Federal não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, pois reflete posição ideológica do constituinte de caráter principiológico. E aí, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, certo ou errado essa questão? Com certeza está certíssima. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Agora é o ano 2013, Banca CESP, cargo Procurador Federal, considerando o entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência do STF sobre o preâmbulo constitucional e as disposições constitucionais transitórias, que é os nossos ADCTs, julgo itens seguintes. A jurisprudência do STF considera que o preâmbulo da Constituição Federal não tem valor normativo, desprovido de força cogente. Ele não é considerado parâmetro para declarar a inconstitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa. Recapitulando, a jurisprudência do STF considera que o preâmbulo da Constituição Federal não tem valor normativo, desprovido de força cogente. Ele não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa. E aí, meus nobres guerreiros, certo ou errado essa questão? Totalmente certo. Mas, Robson, o que seria essa danada da força cogente? Não sabe? Vem comigo e juntos vamos aprender, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Forças ou normas cogentes são normas de aplicação obrigatória que não podem ser afastadas pela vontade das partes. Exemplo, as normas que estabelecem crimes, todas elas são cogentes, ou seja, exige aplicação obrigatória. Todas as normas do Código Penal são cogentes. Constituição Federal, artigo 3º, também uma norma cogente. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. E aí, meus nobres guerreiros, só corrigindo, não é Constituição Federal, é o nosso Código Civil. O Código Civil, no artigo 3º, diz o seguinte: é uma norma cogente. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Aqui, quando os nobres for estudar direito civil, aqui trata dos absolutamente incapazes, os menores de 16 anos. Então, meus nobres, mais uma questão, como cai em prova a nossa estrutura da Constituição de 1988. Ano 2012, a banca Polícia Civil de São Paulo, cargo delegado de polícia. A Assembleia Nacional Constituinte instituiu, de acordo com o preâmbulo da Constituição Federal, um Estado democrático destinado a assegurar. Qual a alternativa correta, meus nobres guerreiros? Com certeza a alternativa C, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento e a segurança. Olha aí, o nosso preâmbulo, a nossa estrutura, caindo para o cargo de delegado. É só decorar o preâmbulo. Aqui com Robson Concursos é estratégico, é faca na caveira, é direto no ponto, é direto no alvo, sem enrolação, meus nobres. Vamos recapitular o nosso preâmbulo, porque ele cai em prova principalmente nas carreiras jurídicas, delegado, promotor, juiz. Preâmbulo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. É assim que cai em prova, meus nobres guerreiros. Decoreba o nosso preâmbulo, despenca em prova. Tá gostando? Se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente sobre a estrutura da Constituição. Ano 2011, Banca CESP, agora o cargo analista da advocacia. O preâmbulo da Constituição Federal não faz parte do texto constitucional propriamente
dito e não possui valor normativo? E aí, certo ou errado? Com certeza, certo, meus nobres guerreiros. É só se lembrar das características do preâmbulo. Mais uma questão, ano 2011, Banca FCC, prova promotor de justiça, diz bem que prova, delegado, analista, promotor de justiça, juiz, ano 2011, promotor de justiça, Banca FCC, a invocação à proteção de Deus, constante do preâmbulo da Constituição da República vigente com certeza não tem força normativa, guerreira. É só olhar nas características, está lá, característica do preâmbulo, não tem força normativa. Agora vamos estudar os nossos ADCTs. Terminou a Constituição? Não acabou ainda, porque ainda tem os ADCTs, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Atos das Disposições Constitucionais Transitórias são regras que estabelecem a harmonia da transição do regime constitucional anterior, 1969, para o novo regime, 1988. Qual é a finalidade do nosso ADCT, nobre guerreiro e nobre guerreira? A finalidade do ADCT é estabelecer regras de transição entre o ordenamento jurídico antigo e o novo, de forma a evitar confronto de normas com a mesma hierarquia. Para isso, faz uso do Instituto da Recepção, meus nobres guerreiros, como cá em prova o nosso ADCT. Ano 2016, Banca VUNESP, procurador jurídico, as disposições normativas próprias do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, por suas características, são classificados como normas o nosso ADCT, normas de eficácia com certeza exaurida, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Não sabe o que é aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais? Vai lá no meu canal no YouTube que tem uma aula completíssima com várias questões atualizadas sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. E lá trata-se que a eficácia exaurida, que é o nosso ADCT, é norma de eficácia exaurida, ou seja, o nosso ADCT é norma de eficácia exaurida, meus nobres guerreiros. Mais uma questão, como cai em prova, ano 2014. Procurador do município assinala a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal de 1988. Qual é a alternativa correta, meus nobres? Com certeza, a alternativa C. O ato de disposições constitucionais transitórias, que é o nosso ADCTs, tem a mesma rigidez e situa-se no mesmo nível hierárquico das demais normas constitucionais, só podendo ser alterado por meio de emenda constitucional. Aqui nós aprendemos, nossos guerreiros, que não há hierarquia entre as outras normas e o nosso ADCT. E esse ADCT só pode ser alterado por meio de emenda constitucional. Mais uma questão, como cai em prova no 2013, Banca CESP, procurador, meus nobres guerreiros, no que se refere ao poder constituinte, ao preâmbulo da Constituição e ao ADCT, assinala a opção correta. Com certeza, a alternativa A. As normas do ADCT são normas constitucionais com mesmo status jurídicos e mesma hierarquia das demais normas previstas no texto principal. Está vendo, meus nobres? Falou nas questões, a hierarquia entre as normas constitucionais e o ADCT não está no mesmo status, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Ano 2012, Banca CESP, agora é PRF, técnico de nível superior. As disposições constitucionais transitórias, assim como os preâmbulos constitucionais, não comportam valor jurídico relevante. E aí, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras? Totalmente errado, porque a questão diz o seguinte: as disposições constitucionais transitórias, assim como os preâmbulos constitucionais, não comportam valor jurídico relevante. Totalmente errado, meus nobres guerreiros. Mais uma questão para fixar o conteúdo na mente. Agora, ano 2009, agora é o cargo de advogado, Banca CESP. O ADCT tem natureza jurídica de norma constitucional, semelhante às normas inseridas no bojo da Constituição Federal, não havendo desníveis ou desigualdades entre as normas do ADCT e os preceitos constitucionais quanto à intensidade de sua eficácia ou a prevalência de sua autoridade. E aí, meus nobres, certo ou errado? Com certeza, certíssima essa questão,
Meus parabéns, nobres guerreiros, nobres guerreiras. Chegamos ao final de mais uma aula, graças ao bom Deus. Fé, força e foco, continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque mais cedo ou tarde a sua aprovação, a sua nomeação é certa. Assim como eu já venci na vida, já passei em vários concursos, mas também fui reprovado em muitos. Já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já servi as Forças Armadas, já fui servente de pedreiro, já fui carteiro, policial militar do estado de Pernambuco e atualmente sou agente da Polícia Civil do estado de Pernambuco. Assim como eu venci, vivendo e morando em bairros humildes, que muitos chamam de favelas, periferia, eu gosto de chamar de bairros humildes. Se eu venci, você, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, aonde mora, seja qualquer classe social, você vai vencer. Continue firme e perseverante. A educação muda a sua vida, a educação muda a sua história. Acredite, fé, força e foco. Se desistiu ou se parou de estudar, volta a estudar. Termine o ensino fundamental, termine o ensino médio, faça concurso público, faça faculdade e seja um exemplo para a sociedade, para a sua família e um exemplo principalmente para você. Você pode vencer e você vai vencer. Fé, força e foco. Deus é bom e ama você. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meus nobres guerreiros, nobres guerreiras. Se gostou, inscreva-se no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra!